Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Começando aqui agora o nosso Lectio Divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Estando ele a fazer oração em certo lugar, quando acabou, um dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou a seus discípulos. Ele respondeu-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois que também nos perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o Evangelho hoje nos traz uma convivência diária com Jesus. Esses apóstolos, os discípulos, conviviam com a palavra viva. Como nós ouvimos dizer, a palavra, a Bíblia, foi escrita há poucos tempos, né? O Evangelho do dia, o Evangelho, né? Mas eles estavam ali presenciando a palavra viva de Jesus, a convivência com Jesus. E esta convivência com o Senhor era o Evangelho da época. Era pronunciado, é a tradição, é trazido palavras por palavras, ensinamentos por ensinamentos. E depois escrito, como nós já sabemos, a história da Igreja de Cristo, no meado aos anos 80, onde que foi levado o Evangelho e agregado ao Torá, né, que onde que veio para nós a Bíblia, né? Então todo esse mover de Deus para nós, chegar até nós a palavra dele viva, traduzida pela Santa Igreja, traduzida pelos seus apóstolos, pela Igreja Católica Universal no mundo inteiro, católica, apostólica, romana. E o ensinamento da Igreja hoje, acompanhando o pensamento de Scott Hahn, que é um estudioso da Igreja Católica, ele diz assim: como nos chama a convivência diária com o Senhor, é o meio certo de aprofundar nossa relação com Ele e desenvolver a confiança e o seu cuidado paternal. Todo esse mover do versículo 2 ao versículo 4 nos traz esse direcionamento, e que ele é um modelo de oração que leva a primeiramente adorar a Deus e também nos chamar Deus de Pai. Esse é o ensinamento, como está dizendo aqui. Porque, irmãos, nós precisamos ter um direcionamento para o nosso refletir da palavra hoje, junto com o mover da Igreja de Cristo, junto com os ensinamentos. Por isso que o Lectio Divino nos leva a isso, a ter o seu diário, nos leva você a ler o Evangelho, a ler a palavra, tirar o estudo, um estudo concreto da palavra de Deus, e aí nós trazemos para a nossa vida com a pergunta que chamou atenção no Evangelho. O ensinamento também do diário vai nos dizer assim: na leitura do Evangelho, vemos claramente que a oração era fundamental na vida de Jesus. Detalhe, né, irmãos, quando falou assim, nos ensina a orar. Então a palavra orar e rezar, ela vai ter oração direcionada, que é o rezar. Essa oração direcionada é aquela que você repete, mas o repetir da oração, como nós repetimos no terço, a Ave Maria, que é bíblico, que está lá na Ave Maria, né, que é a saudação de Isabel, o Pai Nosso, mas tem que ser aquela oração meditada, repetida, mas com o coração, certo? Então, vemos claramente que a oração era fundamental na vida de Jesus. Lemos que muitas vezes ele se retirava para rezar em lugares afastados. Ó, que nós estamos fazendo agora, momento de oração, o nosso Lectio Divino, o momento de você ler a palavra, você refletir. Os discípulos observavam com atenção o mestre que rezava e percebiam algo a mais na sua oração. O que era o algo a mais na oração? Jesus chamava Deus de Pai. A oração de Cristo revela o verdadeiro relacionamento com Deus. Então, assim, você quer ter um relacionamento com Deus? Chama Deus de Pai. Você quer ter um relacionamento com Jesus? A convivência com Ele.
Se eu quero viver isso, hoje o nosso lecto divino vai fazer nós refletir. Vamos lá? Qual que foi o que o texto me diz para mim? Olha o que eu coloquei. A convivência diária com o Senhor, aprofundar a relação na confiança, nos cuidados e na intimidade com o Pai. Então o texto me levou a eu refletir isso. Como que está a convivência diária com o Senhor? Como que eu estou convivendo com Deus? Porque agora nós vamos... A pergunta do lecto divino é o que o texto me leva a dizer a Deus agora. A terceira, né? Somos 4 perguntas do lecto divino todos os dias. O que o texto me leva a dizer a Deus? Diante da convivência diária com o Senhor, como que está a minha convivência? Como que eu vou saber conviver? Simples. Você vai fazer a pergunta todos os dias. Como foi o meu dia hoje? Para você, se chama exame de consciência. Eu faço toda madrugada, nesse exato momento. Eu vejo o que eu fiz ontem de errado. O que eu fiz que não desagradou a Deus? É o que eu penso, irmão, é uma pergunta que eu faço. Eu coloquei aqui para mim. Eu deveria ter falado, eu falei um pouco a mais, deveria ter ficado quieto em alguns momentos. Teve uma brincadeira que eu fiz com a minha esposa que foi de mau gosto, que então eu vi que chateou ela, então eu não devo fazer. Estou abrindo o coração aqui para vocês entenderem como que é um exame de consciência. E eu vi assim que eu preciso ter mais aquela unidade com os meus dentro da minha casa. 3 pontos eu vi ontem. Hoje vou procurar corrigi-los. Assim, irmão, é um exame de consciência. Eu me aproximo com o Senhor, a convivência, sim, Jesus fazeria isso? Ele nos ensina isso? Ele nos ensina a perdoar, a amar. A segunda, aprofundar a relação. Diante de aprofundar a relação com Deus, aprofundar a relação do amor, né, que Deus é amor, com os seus da sua casa, com as pessoas do seu trabalho, aprofundar lá no servir a Deus, na tua comunidade, como que está esse aprofundar a relação com as pessoas? Será que nós estamos demais aqui no celular, deixando de lado o relacionamento? Será que nós estamos demais distanciando do amor, do diálogo, da compreensão, da convivência? Porque a palavra hoje é forte, a convivência também, né? Convivência diária com o Senhor e com os irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Como que está essa convivência, esse aprofundar o relacionamento, a relação com Deus? Eu coloquei assim, o amor a Deus e aos meus. Eu coloquei aqui, aprofundar esse relacionamento dentro da minha casa, buscar esse relacionamento. E aí, meu irmão, Deus vai falar muito forte no teu coração. De que forma? Eu preciso de um tempo com a minha esposa, eu preciso de um tempo com o meu esposo, acho que eu preciso namorar de novo, estou meio afastado. Reflete isso, como que está teu relacionamento com a esposa, com o esposo? Se você é solteiro, pai e mãe, será que eu estou conversando com meu pai e com a minha mãe? Será que eu estou visitando? Né? Então Deus já me puxou na orelha agora também. Então eu estou visitando. Como está meu relacionamento? E aí com Deus? Como é que eu me relaciono com Deus? Eu vou à Santa Missa? Eu estou buscando a confissão? Será que eu estou sendo obediente a Ele? O meu casamento? Será que eu estou perdoando a minha esposa? Quando Ele me pede para mim não adulterar? Quando Ele pede para mim não roubar? Quando Ele pede para mim não maldizer os outros? Eu estou deixando Deus agir? Estou me aprofundando nesse relacionamento com Ele? Eu estou ouvindo Ele, colocando em prática o que Ele me pede? Irmão, isso é um relacionamento com Deus. Eu estou ouvindo Deus todos os dias. Eu coloquei assim que eu busco Deus o tempo inteiro. Eu vou ao Santíssimo, eu vou lá de manhã cedo, dou um oi para Jesus. Eu vou na Santa Missa, eu procuro confessar, procuro fazer o jejum, abstinência de carne. Eu procuro ter esse relacionamento com Ele, procuro ter o tempo. Irmãos, eu busco a presença do meu Senhor o dia inteiro na minha vida. E como é bom isso. E a terceira, na confiança, nos cuidados e na intimidade com o Pai, como que eu estou? Eu confio no Senhor? Eu confio nele toda a minha vida? Como que está a minha intimidade? Você acha que Deus te cuida de você? Ou você é aquela pessoa que sempre fala assim, tudo está acontecendo comigo porque Deus não me ama. Tudo está acontecendo na minha vida porque Deus não quer eu. Deus, por que Deus me colocou no mundo? Para você ser feliz, uma boa pergunta. Mas eu quero? Eu busco isso? Eu busco a felicidade? Ou será que eu estou buscando minha felicidade lá no mundo e estou reclamando de Deus? Agora, se eu sou uma pessoa que estou buscando as coisas de Deus e está acontecendo algo na minha vida, será que eu estou buscando só prosperidade? Eu procuro Deus porque Deus tem que me dar tudo que eu peço? Agora vamos entrar no Pai Nosso, que Deus nos ensina hoje. Deus nos ensina a chamar Deus de Pai primeiro. É a tua intimidade com Ele. E depois, pedir o necessário, o pão nosso de cada dia. Sabe que eu não estou pedindo muito para Deus, querendo riqueza, querendo esbanjar? Querido irmão,
isso nós não vamos levar. O que é de Deus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se você viver uma alegria plena, com prosperidade, louve e agradeça a Deus, ajude o irmão que precisa. Mas se você viver uma alegria com Deus e vir as provações e vir as dificuldades, você vai entender que Deus está te cuidando. Deus está cuidando de você na tua provação, que o mundo está te sufocando. Porque Deus é bom o tempo inteiro. Por isso, irmão, sempre digo, o nosso Deus é bom o tempo inteiro. Una-se ao Senhor. Você vai vencer a enfermidade. Você vai vencer a tua carência no amor. Você vai vencer também, irmãos, as tuas dificuldades financeiras. Por quê? Porque você vai levar tudo aos pés do Senhor. Como fez ontem no Evangelho. Maria escolheu a melhor parte. Confia, querido. Confia, coloca a mão no teu coração. Diante de tudo que você ouviu, a tua convivência com o Senhor. Aprofundar com Deus e se colocar na confiança a Ele. Eu creio, Senhor, que nesse dia o meu coração cada vez mais se aproxima de Ti. Eu coloco a minha família, a minha casa, esses meus irmãos que estão juntos agora em oração. O que o Senhor nos levou a refletir hoje? Deus, o Senhor hoje nos convidou a chamar o Senhor de Pai. Neste momento, Senhor, eu quero e desejo chamar o Senhor de Pai. Pai, eu me coloco na Tua presença, como Teu filho. Fala isso para Deus agora. Fala para Deus agora. Repete comigo. Pai, eu me coloco na Tua presença como filho. O Senhor está quebrando hoje situações familiares de relacionamento com o Pai. Quando você falou, Pai, eu me coloco na situação de filho, você se lembrou do teu pai aqui, a ausência do teu pai na sua vida. Isso feria o teu coração, isso doía. Me colocou uma dor muito profunda desse relacionamento. Mas eu posso te ajudar agora, meu irmão, minha irmã, você, a ter outro pensamento. Quando feriu esse teu amor com teu pai, teu relacionamento daqui da terra, que quebrou esse encanto da palavra Pai, você já parou para pensar que nós erramos? Que no momento de aflição nós podemos negar algo? No momento de aflição nós podemos ter medo, negar? O Senhor está me colocando uma pessoa que foi negada pelo pai, por causa que ele teve um relacionamento jovem, e quando descobriu que estava grávida, essa pessoa que teve relacionamento, esse pai se afugentou, abandonou, ficou com medo, negou a paternidade. Mas por medo, por não saber o que ia fazer. E neste momento, meu irmão, teu coração está se acalmando, meu irmão, minha irmã. E você está entendendo que o pecado é que destrói os humanos. E não é esse relacionamento. Então, querido, querida, ame pelo teu pai. Ame os seus filhos pelo teu pai. Ame as suas filhas pelo teu pai. E neste momento você está olhando para Deus e você vai dizer comigo de novo: Pai, eu sou o teu filho. Pai, eu sou a tua filha. O Senhor me coloca uma pessoa em lágrimas porque conseguiu falar a palavra Pai e não está doendo mais o teu coração, porque o olhar de misericórdia tomou conta de você, como Deus fez conosco, mandando o seu Filho para nos unir a Ele, para que nós chamamos o Deus de Pai. E diante do meu pecado, Deus me perdoou. Vamos rezar o Pai Nosso, finalizando esse momento, em agradecimento a Deus, e dizendo assim, a confiança nele hoje. O que você for fazer hoje, coloque nas mãos do Senhor e confia, seja qual for a tua situação. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, o Pai Nosso completo está lá ele vai nos dizer que o Pai Nosso completo, ele está em Mateus,
capítulo 6, versículo do 9 ao 13. Tá bom? Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13. O Pai Nosso completo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua família e confie no Senhor. Seja qual for a tua situação, vou ler de novo nossa reflexão hoje. Então a última perguntinha do Lectio Divino foi... Eu vou repetir as perguntas que nós fazemos no Lectio Divino, tá bom? O que o texto diz? Conforme a igreja, conforme o estudo, o que o texto me diz para mim? A convivência diária com o Senhor, aprofundar a relação, na confiança, nos cuidados e na intimidade com o Pai. O que o texto me leva a dizer a Deus? Nós acabamos de dizer. Qual é o meu novo olhar a partir da palavra, desse ensinamento? Nós acabamos de vivê-los. E, finalizando com a oração do Pai Nosso, acabamos o nosso Lectio Divino. Que Deus abençoe o meu dia e seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.